11h25, agora é a hora da coluna Seus Direitos, já está conosco aqui a minha querida doutora Renilce Toporowski, advogada, e hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito sério, muito importante. A gente vem falando muito sobre isso, né, Estela, nos últimos programas. A gente vem falando isso desde sempre, né? Desde sempre. É triste, é doloroso reconhecer, mas existe muita violência contra a mulher na nossa região, gente. Não passa um final de semana sem que a gente tenha um caso de violência contra a mulher sendo registrado pela Polícia Militar e virando notícia aqui no Cidade ao Vivo, aqui no J+, né? E por conta disso, a doutora Renilce escolheu o tema e ela foi muito feliz na escolha do tema, porque é realmente um problema que eu já diria até de saúde pública, doutora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Realmente é um problema recorrente, né? Um problema que, apesar de ter havido uma mudança na lei nos últimos anos, né, ainda existe um índice muito alto de violência doméstica, né? Os estudos, né, apontam que a cada minuto uma mulher é agredida. Então é um problema muito forte, né, que na verdade precisa assim de uma conscientização, né, de uma mudança no pensamento das pessoas, né, de forma de encarar esse problema como realmente um problema social. Um problema social seríssimo, né? Agora, doutora, parece uma coisa óbvia, né? Mas as mulheres, às vezes, elas têm dúvida. Eu sofri uma violência doméstica? O meu marido cometeu um crime contra mim? O meu namorado cometeu um crime contra mim? Ou eu estou exagerando? Então, o que seria, dentro do direito, classificado como violência doméstica? Então, a violência, ela se caracteriza, né, diante de qualquer ação ou omissão baseada no gênero, né? No gênero mulher. Sendo mulher, no gênero que cause lesão, sofrimento ou até a morte, né, de ordem física, sexual, psicológica, que cause um dano moral ou patrimonial em desfavor dessa mulher. Uma ameaça, por exemplo, o homem me ameaçou, né, a mulher, o meu marido me ameaçou, meu namorado me ameaçou, falou que vai me bater em mim se eu sair com a saia curta, vai bater em mim se eu sair com a minha amiga. Vai me prender em casa. Isso é uma violência, né? Exatamente, começa por aí, né? E muitas, como você disse no início ali, né? A mulher, às vezes, ela não consegue identificar que está sendo vítima já de uma agressão, né? Isso já é uma agressão psicológica. E já, né, se ela não fazer nada, ou se ele realmente, o agressor, ele realmente praticar a agressão, ele vai fazer isso mesmo, não adianta. Ele vai ameaçar de início, depois ele vai fazer realmente a agressão. A gente teve um caso até recente, que virou notícia, de um rapaz que saiu do presídio, a mulher foi buscar ele, né, ela era casada com ele, e ao chegar em casa, ele queria forçar uma relação sexual com ela, e ela não quis, e ele botou fogo na casa, lembra disso? Lembro. Foi recente, aqui em Canoinhas, né? Aconteceu aqui em Canoinhas, dos tantos absurdos que já aconteceram nessa questão da violência contra a mulher. Não é porque é casada, não é porque tem um papel passado que ela está disponível ao marido a hora que ele bem entender, né? Exatamente. É um estupro também. Se é feito sem consentimento. Exatamente. Toda situação, né, que não for consensual, né, uma relação sexual não consensual, ela é um estupro. Pode ser dentro do casamento, no namoro, até, né, em relações mais, como é que eu vou dizer, como uma saída, vamos dizer assim, né? É um estupro, né? Configura um estupro. Então não uma violência doméstica. Você não tem obrigação de servir dessa maneira, né? Exatamente. O seu marido. Mas também a gente vive numa sociedade muito, muito machista. A ponto de, recentemente, não sei quando, precisar o tempo, de ter caído aquela lei que dizia que o marido poderia, inclusive, ele poderia ter justificado um homicídio sob a violenta emoção. Não tinha essa história que ele poderia matar, no caso ele mataria a mulher, depois alegaria violenta emoção porque descobriu que ela está traindo ele, porque descobriu que, alguma coisa que não gostou. Isso daí já vai para um quadro mais, né, específico do caso, né? Mas realmente a pessoa pode alegar qualquer coisa em sua defesa. Mas, no entanto, né, a agressão que ele fez contra essa mulher configurou, né? Enfim. Quer dizer, ele é um criminoso. Sim. Ele é um criminoso. Com certeza. A gente falou já, mas para ficar mais claro, as espécies de violência doméstica, doutora? As qualificações, vamos dizer assim, né? Então, são basicamente, né, prevista na lei específica, que é a Lei Maria da Penha, no artigo 7º, são previstas 5 modalidades. Então, essas 5 modalidades são aquelas que eu já falei ali no conceito, no início, né? Que são, em regra, a física, né, a violência física, psicológica, a sexual,
a violência moral e a patrimonial. E como que isso vai configurar, vai vamos dizer assim, vai se realizar na vida dessa mulher, né? Se classifica, como é que eu vou dizer, se pratica de várias formas, né? São vários, não tem como aqui precisar o quadro que vai desencadear uma violência dessa, mas a mulher, ela precisa identificar, né? Ela precisa identificar e buscar ajuda. Exatamente. Chegar ao extremo, né? Isso, ela tem que romper o ciclo, né? Eu acho que quando você fala em identificar um cenário de violência doméstica, você está falando em coisas muito óbvias, quando você fala na agressão, no tapa. Isso. Mas as sutilezas, doutora, acho que isso então, que é importante, a mulher que está nos ouvindo, mas será que eu sou vítima mesmo exatamente, de violência? É isso aí. Eu acho que a gente tem que falar essas sutilezas, né? Sim, sim. Bom, o que acontece, né? Nós viemos de uma cultura, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Fique à vontade. Uma cultura que o homem, ele sempre foi o chefe da família, aquele provedor, né? Provedor das necessidades da família, da esposa, e saía todo dia cedo para trabalhar e trazia o sustento, trazia, né? Tudo isso, e a mulher, basicamente, muito mais antigamente, né? Que a mulher era considerada do lar, né? Nada contra a mulher que decide ser do lar, mas hoje ela pode escolher ser do lar ou não. E antes não, a mulher, né, ela era... Mas era uma cultura que o homem era o principal. Era uma econômica do marido, exato, porque se ela separasse, ela não tinha para onde ir, porque o pai às vezes não aceitava, isso, né? E dizia, não, você já está com teu marido, você não me volta para cá. Isso, então nós viemos dessa cultura, né? Que antigamente a mulher, ela não tinha o poder de dizer o que ela queria para a vida dela. Ela tinha que obedecer ao pai e depois ao esposo. Então, por isso, eu acho que isso é constatado já, né, pelos estudiosos, enfim, que a mulher, ela foi objeto de muita violência justamente por causa disso, né? O homem chegava em casa e queria o sexo, o homem chegava em casa e queria comida pronta, e com isso, né, quando a mulher começou a se insurgir e queria ser igual ao homem, fazer tudo que o homem fazia, que é um direito inerente a ela começou a ser né, objeto de violência. Mas também isso não é só agora, isso já vem lá dos primórdios, né? A mulher sempre foi o objeto de violência, infelizmente. E a gente está falando aí de uma realidade de poucas décadas, né? Exatamente. Em que a mulher era colocada como um objeto, né? Sim, você sabe que eu gosto de novela antiga. Uhum. Eu também, eu gosto muito. Eu estava vendo aquela novela Vale Tudo, dos anos 90, esses dias. Umas coisas absurdas colocadas ali. 90, gente. A novela é de 90. 90, exatamente. Tem 30 anos. E coloca ali menos de 30, né? Péssimo de conta. Mas ali já coloca, é mais sutil do que já, né, em novelas mais antigas, em filmes mais antigos. Mas ali ainda tem essa coisa da mulher ser ali uma espécie de bibelô do marido. Sim, agredida, né? O bibelôzinho do marido, né? Sim. Que vai trabalhar, ela fica em casa, ela vai no salão, ela vai fazer compras e quando ele voltar, ele quer ter ela ali bonitinha, arrumadinha, pra jantar. Tipo o José Wilker. Tipo José Wilker, que ele dizia, prepare-se que eu vou lhe usar. Exatamente. Tem aquela novela, não lembro nem que novela era essa, né? Que não lembro também, mas... realmente, esse daí também assisti. É coisa recente, não é coisa do que os nossos pais viveram, não, a gente viveu isso. Isso, e vive ainda, existe muito, né? Então, assim, como você até falou ali, né, a questão de a mulher identificar o quadro, né? E aí começa, né? Qualquer situação que a mulher esteja ali vivenciando assim, que o agressor, né, o esposo, enfim, pode ser o homem, né, ele se utilize de uma força física, psicológica, qualquer tipo, né, de violência que a gente já falou, mas assim, começa ali um ciclo, né, e esse ciclo da violência doméstica, ele foi estudado, né, por pessoas ali que estudam muito esse assunto. Então começa assim, o ciclo são 3 fases, né? É a tensão, a explosão e a lua de mel. Então a tensão é a primeira fase, que é quando o agressor começa a humilhar, proibir a mulher, fazer usar maquiagem, isso, usar roupa curta, fazer ameaças, se você sair tarde, se você chegar depois do horário, sei lá, coisas controladoras demais e que tornem né, que a mulher se sinta humilhada, que a mulher se sinta impotente, qualquer situação assim já começa às vezes a mulher se sente até lisonjeada, aí ele me ama, não é? Aí ele é ciumento. Aí tem que ver muito limite, né? Ele morre de ciúme, por isso que ele não quer que eu... E aí a segunda fase, rapidamente assim, a segunda fase é a explosão.
que daí é quando ocorre realmente a violência, né? Pode ser sexual, física, enfim, quando ele comete a violência contra a mulher. E a terceira é a lua de mel, que é quando ele apresenta comportamento de arrependimento, né? E ela acredita. E ela acredita, não vai acontecer mais. Às vezes, né, também a gente não pode falar que todo quadro vai voltar a acontecer, mas na maioria das vezes volta a acontecer. Porque é da natureza da pessoa. Ele precisa de um corretivo ali, realmente. É a natureza da pessoa. Né? É o caráter dela. É o caráter dela. Porque é aquela coisa chora, que fala, né? E tal, que daí vem os mitos, né? Os mitos, é a mulher que gosta de apanhar, que é objeto da lei, o homem não consegue controlar a emoção, não, porque ele não bate no patrão, ele não bate ele vai na mulher descontar. E essa violência não pode ser, não é necessariamente do marido, do namorado, pode ser do pai, pode ser das pessoas, do irmão, né? Exatamente, desde que seja o homem, né? Nos últimos anos, o que mudou na lei com relação à violência doméstica, doutora? Então, foram várias mudanças aí, principalmente a partir de 2019. Então, assim, a primeira foi aquela lá, que, a partir da publicação da Lei Maria da Penha mesmo, né? Que o que aconteceu? Antigamente, e aí vem também um fator que desencadeou muita violência, né? É o fato de o homem chegar na justiça e pagar uma cesta básica. Então, a sensação de impunidade também causava isso, né? Hoje em dia já não mais. A partir da Lei Maria da Penha, né? As ações de violência doméstica, elas passaram a ser tratadas como uma ação propriamente dita, uma ação penal mesmo, né? Então ela vai ter ali uma audiência, ela vai ter ouvido testemunhas, vai ser verificado todos os detalhes, as peculiaridades do caso e ele vai ser condenado a uma pena, vai ter que cumprir essa pena. Então não paga mais cesta básica e acabou. Então, né, e aí já começa uma mudança muito boa, que foram retiradas as medidas despenalizadoras, né, que antes era tratada por juizado especial, hoje vai para a justiça normal, justiça comum, né? Então essa foi uma principal mudança. E a partir de 2019, aconteceram outras mudanças, mais no sentido social, assim, né? Uma delas foi deixa eu fazer aqui uma leitura. Cronologia. Na cronologia. Então, em 2019, né, surgiu a aplicação da medida protetiva. Então, a mulher hoje ela vai denunciar um quadro de violência, ela já vai ter a medida protetiva ali. Que sai normalmente no mesmo dia, já sai. A pessoa não pode se aproximar tantos metros. Exatamente. E daí, né, descumpriu a medida, pronto, já vai agravar a situação do agressor. Desde que ele não mate ela, né? Eu sempre falo isso, que é triste, mas é verdade. Né? Às vezes ele descumpre essa lei para matá-la, e daí não tem mais o que. Ele vai preso, claro, mas ele... Para ela já acabou. Já é. Infelizmente. Infelizmente, mas pode acontecer. Muito, gente. Pode acontecer e acontece. Exatamente. Então, também em 2019 já registra, né, quando a mulher é portadora de deficiência, né? Isso ajuda porque a mulher ela pode pedir ali várias outras coisas, né? Em decorrência disso. Também, a partir de 2019, o agressor ele pode ser responsabilizado pelo pagamento de tratamento da mulher quando ela foi internada, né? Ficou no SUS ali, ressarcimento dos serviços prestados pelo SUS, né? No atendimento à vítima. E também em 2019 foi determinada a apreensão de arma de fogo. Se o agressor tiver arma de fogo, é apreendida essa arma de fogo. E também em 2020 teve a obrigatoriedade, e isso eu achei muito bom, porque como a gente estava falando, a gente veio de uma questão cultural, né, uma evolução cultural, que o homem se achava o provedor e a mulher devia ser submissa ao homem, né? Então, hoje, a partir da lei, eu vou falar o nome da lei aqui, a Lei 13.984, 2020, que ela estabeleceu a obrigatoriedade do agressor frequentar centros de educação e reabilitação. Acho que isso daí pode ajudar, né? Com certeza. Mais do que uma cadeia. E fazer acompanhamento psicossocial, né? Isso vai mudar a estrutura mental das pessoas, né? Tanto do homem quanto da mulher, porque a mulher às vezes se identifica e ela se sente amarrada numa situação de violência, não consegue sair, não consegue romper o ciclo, sabe? Ela acha assim, não, eu vou melhor permanecer nessa situação porque daí meu filho vai ter um pai, eu posso não ter como me sustentar, enfim, né? Ainda existe muito. Tem muitos que pensam assim. Sim. Muitos, né? 2021 também teve a criação do programa Sinal Vermelho, que sai muito na televisão, né? Que a mulher faz um gesto ali. Um X vermelho nas farmácias, né? Exato, uma situação extrema, às vezes está sendo perseguida. Tá, aí o farmacêutico, o atendente já, né, se liga e já aciona a polícia. Já aciona a polícia, exatamente. Também em 2022, as medidas protetivas de urgência, que são aplicadas de forma imediata, né?
contra a mulher vítima de violência. E mais uma coisa também em 2021 foi a criação do crime de stalking, né? Que também é uma forma de... começa a perseguir a mulher nas redes sociais. Exatamente. E tal, né? Foi um novo tipo penal aí que surgiu, né? E a última que é o último destaque meu, né? Com certeza, se for pesquisar, vai ser encontrado outras coisas também, porque essa lei ela vem evoluindo muito, né? E o que é muito bom. Então, em 2021 teve a prevenção à violência, ou seja, vai ser colocado basicamente um currículo na educação básica com referência a esse assunto. Muito bom, porque é lá que tem que ensinar Sim. que, né? Existem direitos tanto para a mulher quanto para o homem, então, né, direitos e deveres. É um ciclo cultural que vai ser quebrado a partir daí. Porque às vezes o menino já vai para a escola com o ensinamento do pai que bate na mãe e tal, isso é muito, muito importante. Doutora, a gente não tem mais tempo, queria agradecer muito a doutora Renilce Toporowski, advogada, falando hoje sobre violência contra a mulher, no quadro Seus Direitos. Vamos falar outras vezes desse assunto, porque é um assunto que merece, viu? Sim, e tem pedindo para você olhar o teu WhatsApp. O que será que aconteceu, Tem muito a falar sobre esse assunto. Com certeza. Bastante amplo, com toda certeza. Doutora, muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Só ver se o Luca quer falar sobre esse assunto. Isso. Né? Tá. Mas ele quer falar do teatro do teatro eu não poderia deixar de querer falar, justamente por a gente tá saindo do mês das mulheres, né? Exatamente. Mês de março não é só o mês de março que é o mês da mulher, não é só o dia 8 que é o dia da mulher, mas eu acho que o ano todo, né? Não é um assunto, é um problema que nós temos, certeza, né, doutora? Então a gente tem que abordar outras vezes e realmente trabalhar essa questão da educação mesmo, educação, né? Exatamente. Do esclarecimento das mulheres para as leis, para os direitos que elas têm e também para a questão do quanto o homem pode ser punido por isso. Sim, e a mulher se sentir amparada também, né? Porque existem profissionais que vão amparar essa mulher também. A gente até, só para, antes de você finalizar, doutora, a gente tem aquela questão, mas e quando o homem é agredido, né? Sim. Mas a lei se deu justamente por causa da vulnerabilidade física da mulher. Exatamente. Ela é extremamente inferior. Não tem como física, comparar. Não tem comparação, não, né? Justamente por essa questão cultural toda que vem, né? Desde o início. Não digo só a questão financeira, mas a questão também do medo da pessoa ser superior fisicamente. É isso, exatamente. Com toda certeza. Exatamente. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço.